Se eu me render a ela, ela consegue deixar claro para mim e dizer para mim: não, esse pensamento está errado, não, esse sentimento está errado, isso não é de Deus, saia disso, fuja disso, vai fora. E agindo assim, amados, não vamos cair no mesmo erro que Moisés, de sair da palavra, sair do desígnio e colocar as nossas intenções, quem nós somos, impregnar como se fosse ordem de Deus. Tá claro? Amém? Eu acho muito interessante uma expressão que muitos dizem. Por favor, se alguém diz, pelo amor de Deus, irmãos, não acredite que eu tenho ou use o púlpito da igreja para dar recadinho. Não preciso disso, eu não tenho nem idade mais para isso. Por favor, não pense assim. Se você diz o que eu vou falar agora, é coincidência. Ou não, é Deus querendo tratar com você alguma coisa, sei lá. Mas eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim: eu vou pegar fulano. Conhece essa expressão? Às vezes quer dizer, eu vou chacoalhar, eu vou resgatar, eu vou reclamar, eu vou brigar, eu vou dar um sacode, vou pegar pesado. Vários sentidos. Vários. Mas nós precisamos tomar cuidado para não impregnar na palavra de Deus quem nós somos. O sentido é sempre o outro. Qual é o outro, pastor? É a palavra de Deus impregnar na nossa vida e nos moldar conforme o querer dele, não o contrário. Se você diz: eu vou pegar fulano, fulano errou, eu vou pegar fulano, você suporta se Deus te pegar? Olha para o teu irmão. Olha. Suporta. Se Deus disser assim: vou pegar fulano, sendo você fulano, você suporta passar por uma provação? Suporta passar por um deserto? Lembre-se, irmãos, estamos sob balança o tempo todo. As nossas obras, as nossas ações, as nossas palavras estão o tempo todo sendo pesadas diante de Deus. Porque Ele é um justo juiz. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Não sei você, mas eu preciso. Porque a Bíblia diz: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo, ou também. Isso é muito sério. Amém? Provérbios 27, 12. O texto sagrado diz: o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples ou tolo enfrenta, passa adiante e sofre a pena. Quantas vezes, irmãos, nós somos avisados? O Senhor nos avisa, o tempo todo avisando: cuidado com isso, cuidado com isso. Às vezes previamente já prepara o nosso coração para uma luta que está próximo de chegar. Atenção, o Espírito Santo faz isso, tá? Alerta você de lutas que vão chegar. Aí você fica com um certo incômodo. Esquisito o negócio. É um chamado para orar. É um chamado para se alimentar da palavra e do Espírito, para poder enfrentar a batalha que vem à frente. Amém? O avisado vê o mal e se esconde. Não enfrente. Quando Deus disser não, errado, caminho errado, sai daí. Ele está te avisando hoje. Toque no ombro de algum irmão, por favor. Toque no ombro de algum irmão. Está te avisando hoje, dizendo para você hoje: não dê ouvidos aos seus sentimentos e aos seus pensamentos. Coloque eles primeiro para serem filtrados pela palavra, para que você não seja enganado nem pelo diabo e nem pelos sentimentos e pensamentos, porque é possível acontecer. Tá claro, irmãos? Vamos adiante. Lembrar dos exemplos passados.
Eu vou citar aqui alguns, só para a gente recordar, tá? A Bíblia diz que Abraão, por ter desobedecido a Deus e se antecipado tendo um filho com uma serva de Sara, Agar, teve um filho chamado Ismael. Um dia estava tendo um banquete, uma festa. Sara olhou para Ismael e Ismael estava zombando do menino recém-nascido Isaque. E ela chegou para Abraão e falou assim: esse rapaz não vai herdar junto com meu filho, manda embora. Imagina um pai ouvindo isso. Tem que mandar esse menino embora, ele e a mãe. Aquilo pareceu mal, ele ficou com raiva daquilo. Deus falou para ele: fique com raiva não, amigo. Escute tua esposa. Escute tua esposa, ao meu ver. Isso é uma impressão minha. A Bíblia não diz isso, eu penso assim, tá claro? É uma impressão minha. Como ele escutou a esposa para ter um filho com a serva, aí Deus está dizendo: você não ouviu ela para ter um menino, agora você vai ouvir ela para mandar o menino embora. Sentença. Foi guiado pelas emoções. Ele era o patriarca, ele era para ter dito: não, mulher, você está doida? Vou lá ter filho com egípcia nenhuma, rapaz. Deus disse que o filho era eu e você. Não importa se está demorando. Deus não é Deus de brincadeira. Vamos esperar. Se tivesse esperado, irmãos, ia dar tudo certo. Mas não. Vamos dar um jeitinho. Dá jeitinho não, irmão. Deixa as coisas acontecer no tempo certo, irmão. Escuta ninguém não. Ninguém. Não deixa ninguém desviar você do propósito não, meu filho. Mas pastor, meu irmão é minha irmã, meu marido, minha esposa. Não importa. Na hora de pagar, quem vai pagar é você. Não escute. Escute a Deus. Deus disse: é para ouvir sua mulher, para mandar o menino embora. Abraão teve que mandar o menino embora. Que dor terrível. Por isso que ele só deu um pouco de água, um pouco de pão. Para quê? Para acabar logo o menino voltar. Aí ele diz assim: obedeci o Senhor. Não tenho culpa se o menino voltou. Não deu certo. Não deu certo. E eu nem preciso dizer que Ismael é um dos pais dos árabes que odeiam a Israel até hoje. Por que será, irmão, que odeia? Você está entendendo? Está entendendo? Moisés, acabamos de falar, não pôde entrar na terra prometida porque deu vazão às suas emoções. Não honrou a Deus. Deixou a ira tomar conta. Sansão morreu cego e humilhado pelos seus inimigos. Se você ler Sansão, dá dó, irmão. Furaram os 2 olhos dele. Um pouco antes de morrer, fizeram ele de palhaço. Pode ler na sua Bíblia. Fazia brincadeiras. Palhaço. Serviu de palhaço para os inimigos. Morreu. Matou um monte de inimigo. Mas não era assim para terminar a história dele. Ele era para ter uma história grandiosa em Israel. Mas não. Foi se envolver com a Dalila. Perdeu tudo, quebrou todos os votos. Quem mais? Davi. Para mim é o caso mais pesado. Você conhece? Depois do adultério dele, o que é que teve na família? Essa palavra eu não posso dizer aqui porque vai para redes sociais, eles bloqueiam, tá? Mas você entende, né? Quando uma pessoa força a outra. E foi um irmão, meio irmão, né? Irmão só por parte de pai, mas irmão. Forçou a irmã. Se você ler essa história, quem já leu já? Já leu? Leia de novo. Leia mais uma vez. Diz o texto sagrado, irmãos, que Amnon, o irmão que forçou a sua irmã, ela pediu: não faça isso não, faça não, peça ao pai, peça ao rei, ele não vai me negar. Ele não quis saber, pegou a menina à força. O texto diz, ele sendo mais forte, forçou ela. Diz o texto que assim que ele terminou, criou um nojo dela na mesma hora. Leia o texto. Mandou a menina escorraçada de casa. E ela disse: não faça isso comigo não, que agora é esse que você está fazendo agora, sem assumir, né?
Que se ele assumisse, o problema era com ele. Ele ia pagar. Mas ela pelo menos estava cobertada. Mandar ela embora, desvirginada, humilhada, provavelmente não teria mais oportunidade de casar, porque os homens não casavam. Não queriam casar com mulheres assim, era difícil. Existia, mas era difícil. A maioria dos homens queria casar com moças virgens. E ela humilhada, irmão. Humilhada, a menina sai. Um ano depois, o irmão dela mais velho, aí sim, irmão de pai e mãe, o primeiro de Davi, Absalão, fez uma festa e matou o camarada. Ele tem agora na sua família um ex-tu e um homicida. Davi manda o rapaz ficar longe. Cada ano longe que Absalão ficou, ele nutriu ódio contra o seu pai. E voltou determinado: vou acabar com ele. Vou tomar o reino. Diz o texto sagrado que Absalão botou tenda na praça, irmãos, e se deitava com as mulheres de Davi. Incesto. Ele da mesma família. Está entendendo? Isso para humilhar Davi. E conseguiu arrebanhar muita gente com ele, porque ele ficava na porta, dizia: qual é o teu caso? Você falar com o rei? Ô, rapaz, se eu fosse o rei, rapaz, eu não posso fazer nada porque eu não sou o rei, mas se eu fosse o rei, aí ia ganhando as pessoas, ganhando as pessoas. Terminou morto entre o céu e a terra. É uma brincadeira minha, porque eu gosto de usar isso na gincana. Quem foi o homem que morreu entre o céu e a terra? Porque ele passou por baixo, fugindo dos soldados de Davi, passou por baixo de uma árvore, e os galhos entraram na cabeça dele e ele ficou pendurado. E os soldados vieram e furaram ele. Morreu. E Deus disse: Davi, nunca mais a espada vai se apartar da tua casa. E assim foi, irmão. Leia as histórias do rei Israel, você vai ver. É desgraça por cima de desgraça, por cima de desgraça. Um ou outro ali era bonzinho, se salvava, e voltava a desgraça de novo. Por causa de um dia que errou. Não vale a pena, irmão. Não vale. Amém? Geazi foi amaldiçoado e ficou leproso. O cara estava sendo preparado para ser o próximo profeta. Estava indo bem, vendo o milagre acontecer, sendo conduzido à presença de reis, sendo reconhecido como o moço do profeta Eliseu, o próximo profeta. Estava bem encaminhado. Mas não, um dia ele disse: a gente vive nesse aperreio, nessa miséria. Eu vou pegar alguma coisa desse cara aí, Naamã. E foi, mentiu para conseguir recurso de Naamã. E na mesma hora o profeta disse: acaso meu coração não foi contigo, rapaz? Quando você foi falar com ele, quando ele desceu de sua montaria, ele disse: por causa disso, a lepra de Naamã vai se apegar a você e aos seus descendentes para sempre. Sempre teria alguém leproso na família de Geazi. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Olhe para o seu coração, olhe para os seus pensamentos, olhe e diga: não, peraí, deixa eu ver se o que eu estou pensando e sentindo está de acordo com a vontade de Deus. Se não tiver, não quero nem saber. Vai ficar sentindo mesmo, mas eu vou obedecer a Deus. Não vou deixar que os meus pensamentos, que os meus sentimentos me conduzam para longe do que Deus quer. Não vou permitir. Amém? E assim Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia.